A gente tem perguntas, sim. Ai. Vamos. Salpicando essas perguntas aqui no nosso papo? Vai. Nossa, o Brunão mandou uma senhora pergunta. Vou começar logo. O Brunão trabalha aqui com a gente. O Brunão é um dos casos de... Brunão assistia a gente e entrou pra trabalhar no Grupo Flow. Oh, que legal. E é nosso editor maravilhoso, a gente adora ele. Salve, salve, viajantes. Olá, Gel, tudo jóia? Vocês são mulheres inspiradoras. E quando falo vocês, digo você, Deborah, Bia, a Thay, porque a Cris e a Yas são as mulheres ameaçadoras do Vênus. É porque quando a gente grava em off, a Yas riu de lá. Quando a gente grava em off, a gente faz alguma piada imprópria, a gente fala, Brunão, corta isso, Brunão, a gente sabe onde você mora, hein? A gente já vai aí, Brunão. Certo. É isso. Brincadeiras à parte, ver esse time só de mulheres mandando super bem é muito foda. Gel, por falar em equipe feminina, você viu muita melhoria de 10 anos pra cá no mercado de trabalho pra mulher? Ou acha que essa mudança poderia ter sido melhor? Piadinha de sempre. Quando vou no museu, eu prefiro ver esculturas. A Giovana Quadros. Ele mandou. A Giovana Quadros e Molduras. Eu completei a sua piadinha. Exatamente. Já vi que agora eu vou ter que escutar do Brunão todo dia. Toda vez. Como é que você vê essa... Assim, a gente tem um feeling, mas a gente tem dados. Então, quando eu vejo reportes que são internacionais, tem do Fórum Econômico Mundial, tem uns que a gente seguia. E do mercado de trabalho, esse é um dos mais comentados, que é o gap de gênero entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Por mais que as discussões elas estejam mais em voga, em alta, a gente evoluiu algumas coisas, em outras não tanto. Então, a gente tem um gap, que é como é que eu posso chamar? Um distanciamento? Um distanciamento entre homens e mulheres no mercado de trabalho que poderia ser melhor. Então, a gente está falando de muitos anos, de mais de 130 anos. É muita coisa globalmente, né? O Brasil, ele tem uma posição muito aquém também. Desceu recentemente umas 13 posições nesse ranking. Porque quando você fala do ranking, você tem que olhar... políticas públicas, o que o governo está fazendo, o que o corporativo está fazendo. O meu é do privado. Então, um pouquinho do que eu faço impacta porque eu estou com as principais lideranças. É um trabalho. E aí, a gente ter várias ações positivas nesse sentido, a gente consegue movimentar, mas está distante. Então, a gente precisa ainda ter um trabalho mais efetivo, acho que principalmente de quem está no poder. E se quem está no poder não são as mulheres, como é que a gente pode ver para iguais, né? Então, a gente precisa alavancar, e meu trabalho é esse, de ter mulheres no poder, não só ter, se manterem lá e trazer mais. Então, como que a gente consegue elaborar isso aqui de forma em conjunto, em comunidade? Então, tem muito trabalho para a gente ser feito. Eu acho que está crescendo porque a consciência, os diálogos estão maiores. A gente está aqui juntinhas em Vênus e trazendo essas discussões, que são discussões um pouquinho mais nichadas, que tem falando de carreira e tudo mais, mas traz mais consciência. E a gente consegue... A primeira coisa é a narrativa, a consciência, a base. E aí a gente vai crescendo em outros aspectos, né? E eu achei muito legal quando você veio aqui pela primeira vez, que a gente fez aquela sessão de fotos, você estava explicando um pouco do projeto. Uma parte acho que é do encontro mensal, em que existem várias mesas de várias pessoas diferentes, de empresas, aí é um sorteio, você senta com CEOs, com outras pessoas pertencentes a várias áreas diferentes, e cada uma fala sobre um problema ali que está passando e todo mundo consegue pensar uma solução juntas. Da onde surgiu essa ideia? Isso continua acontecendo? Tem algum case desses encontros? Tem vários. A gente tem várias verticais e o Happy Hour de Networking é um deles, que é onde a gente gera negócios dentro da comunidade. Mas a gente tem um company que a gente vai para dentro de organizações, a gente tem de experiência que a gente vai para o Porsche Cup e para outros. A gente tem os homens aliados, que são os homens que estão junto com a gente. Tem um social, tem várias bandeiras que a gente cresceu bastante. E esse foi um solicitado por elas mesmo, porque todo evento, independente da bandeira, a gente tem 1 hora do networking obrigatório antes e 1 hora depois, que é para isso. E a gente resolveu fazer um happy hour, que é onde a gente bebe os negocinhos e faz negócio. Só que eu tenho uma palestra que fala sobre como construir uma rede poderosa de networking. O que eu queria fazer? Eu trago esses aspectos que eu estudei durante esses 10 anos com elas
e vou implementando em tipo MVP, tipo umas estratégias para ver se dá certo. E esse foi um dos que dá certo, que deram certo, que é tirar da narrativa que eu ajudo você, você me ajuda, e vamos para a prática. Como é? A gente aprendeu o network de uma forma que eu não acho que é tão bacana, que é assim, tudo bem você ser intencional, mas você se relacionar com a pessoa, o que você pode fazer por mim, sem eu pensar em você antes, eu não acho que seja a maneira. Sem se conectar também. E aí quando eu falo sobre o network, eu falo que o primeiro é que eu posso, o que eu posso agregar na tua vida, quando eu entro nela. E depois eu ver o que eu posso obter, que às vezes não vai ser da Cris. Eu fiz algo muito bacana para a Cris, só que a Yas viu. Quando ela pensou no projeto, ela lembrou dessa cena. Então, às vezes, mais importante do que a gente ser uma influenciadora é ter uma rede de influenciadores. E a gente não pensa nisso. Sim. É quem chancela a gente, né? E acontece muito isso. Então, o que eu vi é que elas... eu vou entrar aqui. Tanto é que nem passa no grupo, na entrevista, quando a pessoa já vem assim, eu vou vender isso pro grupo, eu vou poder vender, eu vou poder falar do coisa... Não que eu não queira que a pessoa não venda, o intuito é esse também. Mas o primeiro intuito para mim é o que eu vou agregar nessa comunidade. O que eu vou trazer como uma mulher inspiradora? E aí, o que eu vou ganhar disso? Então, elas sentam na mesa e aí cada uma vai relatar a sua situação. E essa situação a gente tem que resolver. Eu preciso bater minha meta, eu posso comprar de você, eu vou te apresentar um cliente. Ou eu posso, tem projeto de lei, virar projeto de lei, teve collab entre marcas grandes do mercado, teve sociedade, teve outras comunidades que saíram, teve várias coisas assim importantes de negócios entre elas, em posicionamento, espaço de poder e faturamento, e que saíram desses encontros, quando a gente põe intencionalidade e vai com um objetivo certo. Aí elas têm 30 minutos ou 40, aí isso é muito legal. Gira a roda, elas têm que fazer a mesma coisa por outro. E aí acho que foi a Joana da Henklin, que é da Accenture, que falou isso. É tão simples quanto isso e eu nunca tinha imaginado. Como eu posso ajudar a pessoa que está naquela mesa? E ela sentou e ela ficou com esse objetivo claro. Como eu posso ajudar? Vou te abrir a porta aqui dentro dessa empresa, eu vou te apresentar para esse meu amigo que não é daqui, mas que vai ajudar teu problema. E cada uma ficou em posse de como eu faço para te ajudar. Olha que maravilhoso. E é tão simples quanto isso. Sim. Em vez de eu falar assim, eu vou me relacionar com a Cris porque ela vai me levar a tal coisa. Não, é tipo, como é que eu posso ajudar a vida da Cris? Deixa eu ver qual é a situação que ela tem. Sim. Às vezes ela não vai falar para mim diretamente, mas eu consigo fazer uma leitura dela. Então, ela é ótima aqui no podcast e tal. O site dela tá bacana? Eu sou um produtor de site. O site dela tá bacana? Será que eu não posso oferecer um site para ela só pelo quesito de conseguir me aproximar dela? Sim. E eu faço esse serviço, consigo esse relacionamento e aí vou criando isso. A gente não pensa no como é que a gente pode agregar para outra pessoa. Isso eu achei bem diferenciado. É bem simples. É simples, mas é diferente no mercado, não tem muito. Como é que eu posso agregar na vida da nos pessoa? eventos. E porque todo mundo se aproxima pedindo. Quando alguém chega oferecendo, você até fala, o quê? E é estranho. Eu falo, mas tá, o que e eu vou ter faço que fazer? Muito isso. Eu faço muito isso. E aí tem muitas mulheres que chegam pra mim e falam assim, o que você quer de mim? Eu falei, nada. Mas por que você tá me oferecendo isso? Eu falei, porque na minha comunidade eu primeiro gero valor em alguma situação. Talvez lá na frente eu queira a sua alma. Eu sempre brinco assim, sabe? Mas é porque as pessoas não estão acostumadas a fazer relacionamento de uma maneira verdadeira. Verdade, eu gostei muito disso. Tem mais uma mensagem aqui do Thiago, que é o pai do Gabriel e da Celina. Querido. Como diz Nani People, as coisas acontecem devagar. A vida é uma colcha de retalhos. Como trazer essa sabedoria para o mundo dos negócios para as jovens de hoje com acesso à irrealidade digital? Complexo, muito complexo. Eu gosto de uma frase que fala assim, que algumas coisas, elas precisam do tempo, que não adianta você querer atropelar. Que não dá pra você chamar 9 mulheres e gerar uma criança em um mês. Pode crer. Você precisa de 9 meses mesmo. 9 meses não mesmo. adianta acelerar. E eu sou uma pessoa bem contra o tempo, assim, né? Eu gosto de correr, tudo correr. Mas faz sentido, é Thiago, né? O que o Thiago falou. A nova geração, cada geração vai ter um momento. Assim, a gente sempre vai achar que a nossa era melhor, sempre vai ser assim. Mas a gente tá no momento onde a gente se baseia muito em conteúdo e a parte educacional por título, por coisa muito rasa, né? E
Se eu tenho referência de outras mulheres, eu acho, no campo de atuação que eu curta, que eu goste, se eu sou uma jovem, eu olho para cima, eu não vejo iguais, eu não vou achar que ali eu pertenço, que não é o meu lugar. Mas se eu gosto do mundo da internet, eu vejo a Cris e a Yas, e eu tô aqui, eu quero trabalhar com isso, e eu tenho referência, é uma coisa. Se dentro de casa eu tenho tanto um pai como uma mãe, mas que tenha um ensinamento que é voltado de uma maneira assertiva para a criança na luta, de ter que fazer a mesma coisa. Eu sinto muito minha filha assim, eu sempre tento elogiar ela dentro do livro da história daquela professora Carol Dweck. Eu tenho uma palestra sobre isso também, que é a mentalidade das mulheres inspiradoras, que é o que elas têm de padrão entre elas, que a gente consegue replicar na nossa vida, que a gente consegue atingir o sucesso e se manter lá por mais tempo. E eu me baseei na história de Carol Dweck, que tem aquele livro Mindset, que ela faz um estudo sobre o comportamento de sucesso, que são mais falhas do que sucesso para aquelas pessoas de sucesso. Então, eu acho que quando a gente também tem a criação dessas meninas, desses meninos, e principalmente dos meninos até do que das meninas, porque as meninas já sabem qual é que é a dor, né? O problema é a criação de meninos, mas se eu consigo elogiar pelo que ela está conquistando, pelo quantas vezes ela batalhou, ou ele batalhou, ou quanto está se esforçando, não só você já nasceu inteligente, mas o quanto teve de esforço naquele processo, que é o que ele falou no início da pergunta, isso. É o retalho de... A coxa de retalhos. A coxa de retalhos é basicamente isso. A pessoa vai ver como, se eu errar, tudo bem. A minha filha mesmo, às vezes eu tô pé da vida e eu falo alguma coisa assim, poxa, mas fez isso, derramou. Ela fala assim, mas lembra, mamãe, tudo bem errar. Ela fala pra mim. E eu falei, ensinei certo, então tudo bem errar. Ela é tranquila, ela sabe que eu não vou levantar uma mão, que eu não vou fazer nada naquilo. Então, se ela errou, ela fala assim, tudo bem errar, eu faço de novo. E eu acho que é isso que a gente precisa ir construindo. Quando a gente tem, desde a primeira infância, sei lá, se eu jogo... O menino joga areia na menina no parquinho. E eu falo assim, nossa, não joga areia nela porque ela é menina. Que aspectos eu tô criando na cabeça dessa menina? Poxa, eu sou menina, quer dizer que eu sou mais frágil? Eu não posso jogar areia nela porque ela é mais frágil? Que concepção a gente está criando de seres humanos ali entre meninos e meninas? Então, são muitos detalhes que às vezes a gente não liga tanto, mas essa primeira infância de 0 a 10, e quando eu me predispus a ser mãe, eu acho que a gente pensa muito nisso. E eu comecei a estudar muito isso. Como é que eu vou criar um ser humano? Porque, gente, não é possível. A gente estuda para matemática, para planejamento, para empresa, e a gente não estuda para criar um ser humano como se o ser humano nascesse e fosse automático. Ela tem quantos anos? 4. Adivinha o dia que ela nasceu? 5. Acabou de fazer 5. O dia que ela... Então foi agora. No Dia da Mulher. No Dia da Mulher. Sério? Ela é uma mulher inspiradora todo mundo fala assim. Eu falei, tá bom, Deus, eu já entendi qual é o meu propósito dessa vida. Foi tipo, porque é muito incrível. Ela nasceu no dia 8 de março. E aí todo mundo fala, a Gel fez, agendou o parto. Eu falei, nem agendou, porque a criança, ela nasceu natural. No dia que ela quis. No dia que ela quis. E aí foi no Dia Internacional da Mulher, assim, foi bem... E quando você vira mãe, é virada de chave total, né? E aí o meu propósito ficou mais latente, eu já não suportava outras coisas que eu suportava só por trabalho. O meu propósito de vida tem que ser minha carreira. Sim. Aí eu comecei a aceitar porque eu vim para esse mundo, assim. Sim. Foi um processo.